A Luz Enigmática, escrito por Anton Chekhov. O primeiro medo que me fez estremecer e arrepiar os cabelos deveu-se a uma causa insignificante, conquanto extraordinária. Certa feita, para passar o tempo, fui à estação apanhar os jornais. Era uma tarde quente de julho, silenciosa e calma, como é frequente em pleno verão. Às vezes, 1 ou 2 semanas continuam assim, sem interrupção, e acabam repentinamente com uma tempestade e um soberbo aguaceiro. O sol havia desaparecido e tudo estava envolto numa sombra cinzenta. O ar, imóvel, estava repleto do penetrante perfume das flores e das ervas do campo. Eu estava numa carroça comum. Atrás, com a cabeça apoiada num saco de aveia, docemente dormia o filho do jardineiro Pashka, um menino de 8 anos que vinha comigo, caso fosse necessário dispensar cuidados ao cavalo. Seguíamos pelo estreito caminho vicinal, que se escondia como uma serpente em meio aos campos de trigo. Insinuava-se o crepúsculo. Os lindes luminosos do oeste estavam velados por uma nuvem estreita, que lembrava um homem enrolado num cobertor. Andei 1, 2, 3 quilômetros, e no fundo claro do crepúsculo destacavam-se algumas tilhas altas e delgadas. Atrás delas via-se o rio, e como que por encanto, diante de mim surgiu um belo quadro. Tive que parar o cavalo porque a ladeira era escarpada. Estávamos no topo do monte. Abaixo, no espaço preenchido pelo crepúsculo, ficava a vila, guardada por fileiras de tilhas e rodeada pelo rio. As suas casas, a torre da igreja e as árvores refletiam-se na superfície da água, o que aumentava o aspecto fantástico da paisagem. Tudo dormia. Acordei Pashka, evitando que ele caísse da carroça, e comecei a descer lentamente. "Chegamos a Lukovo?" perguntou Pashka, sentando-se preguiçosamente. "Sim, tome as rédeas." Para parar a montaria, retomei a rédea, à beira da descida, e observei. À primeira vista, fui surpreendido por uma circunstância extraordinária. No alto da torre, através de uma janela, brilhava uma luzinha. Essa luz parecia a de uma lamparina, e ora se apagava, ora resplandecia vigorosamente. Sua origem era completamente incompreensível para mim. Não podia arder por detrás das janelas, porque no campanário não havia moradores e nem lamparinas. Eu sabia disso perfeitamente. Não havia nada além de vigas, teias de aranha e poeira. Além disso, era impossível chegar ali, porque a entrada estava trancada. Imaginei que a luzinha poderia ser o reflexo de alguma outra coisa lá fora. Em vão tentei encontrá-la. Todo o imenso espaço estava escuro, salvo aquele único ponto de luz. Tampouco havia lua. O raio pálido do poente não podia refletir-se no campanário. Eis que este estava orientado para o lado oposto. Todas estas reflexões enchiam a minha cabeça enquanto eu conduzia o cavalo para baixo. Quando cheguei à planície, sentado ainda na carroça, olhei novamente na direção da torre. A luz cintilava como antes. Que estranho, pensei, fazendo diferentes suposições. Que extraordinário, e aos poucos senti uma angústia dominar-me. A princípio, pensei que fosse a decepção de não encontrar uma explicação para um fenômeno estranho. Mas, depois, quando virei a cabeça, percebi que era medo o que eu sentia. Agarrei Pashka e uma sensação de solidão apoderou-se inteiramente de minha alma. Parecia-me que estava sozinho num abismo escuro e que a torre me observava com o seu único olho escarlate. "Pashka!" exclamei, fechando os olhos. "O quê?" "Pashka, o que é que está brilhando lá em cima, no campanário?" Pashka olhou para a torre por cima do meu ombro, bocejou e disse calmamente: "Quem sabe?" Esse pequeno colóquio com a criança me acalmou, mas não por muito tempo. Pashka, ao notar minha inquietude, fixou novamente seus grandes olhos na luzinha, olhou para mim e exclamou: "Estou com medo." Então, sem dar-me conta de meus atos, estreitei a criança ao meu peito e chicoteei o cavalo. Que bobagem!
pensava internamente. Essa aparição me perturba porque não consigo explicá-la. Tudo o que é incompreensível inspira medo. Foi assim que tentei me acalmar. Mas, apesar de tudo, não parei de fustigar o cavalo. Ao chegar à estação, passei 1 hora conversando com o gerente e li 2 ou 3 jornais. O mal-estar, todavia, não me abandonou. Quando retornei, não vi mais a luzinha, mas as casas, as tilhas e o morro pareciam-me animados. Até hoje não consegui descobrir a origem daquela luz.